Vamos lá então para os advérbios de frequência? Ok? Repeat, please. Adverbs of frequency. Advérbios de frequência. O próprio nome já diz e a explicação está ali, ó. Are used to say how often we do something. Are used to say how often we do something. São usados, olha lá, para dizer, are used to say, how often. Sublinhe aí o how often e coloque com que frequência. How often, então, significa com que frequência. O how é com, você já sabe, né? Como, aliás. Often ou often é frequência. Então, não vai ficar com frequência, é com que frequência, tá? We do, nós fazemos, something, alguma coisa. Então, são usados para dizer com que frequência nós dizemos ou nós fazemos alguma coisa. Tá? Por isso, então você vai usar com que frequência você vai para algum lugar, você estuda, com que frequência você faz esportes, com que frequência você come todos os dias, e aí você vai usar um desses com certeza. Vamos lá então? Repeat, please. Usually. Usually tem um significado de geralmente. Eu gostaria agora que vocês lessem o exemplo, não dependessem de repetir o que eu estou dizendo, tá? Você mesmo já lê diretamente, ó. My mother usually watches soap operas, tá? Então você lê primeiro e depois eu vou dar um tempinho e depois eu leio da maneira para vocês verem se vocês erraram a pronúncia, se é uma palavra que vocês não conhecem. Por exemplo, soap operas é novelas. Então, ó, minha mãe geralmente assiste novelas. E eu tenho certeza que você já consegue traduzir, porque nós já viemos aprendendo tudo isso que vocês viram aí, ó, né, nesse exemplo. E assim por diante, ok? Então, usually, geralmente, ó. Não é usualmente, tá? É geralmente, tá? E a tradução na frente. Repeat, please. Rarely. Rarely. Seldom. Seldom. Rarely or seldom significa raramente. My father rarely watches TV. My father watches TV seldom. Então, olha só, meu pai raramente assiste TV. Segundo exemplo, meu pai assiste TV raramente. Eu posso usar ele depois da pessoa ali, né? Ó, meu pai e o raramente. E eu posso usar também no final da frase. Qualquer um dos dois, ok? Eles significam a mesma coisa, porém eu posso usar no final da frase também, não só depois da pessoa, como no primeiro exemplo, ok? Legal, pessoal? Seguindo então, repeat, never, never. Esse eu acho que é muito natural, né? Comum no português até as pessoas falarem never, nunca, jamais. I am never late for school. My brother never goes to church. Eu nunca estou atrasado para a escola. Meu pai nunca vai à igreja. Legal? Então, ó, se você entendeu o que é isso, tá muito claro aí para vocês. Tá vendo que é a frequência que o meu pai vai para a igreja e a frequência que eu não me atraso para a escola. Legal? Próximo. Repeat, please. Always. Always. Always tem o significado de sempre. Essa palavra a gente vê muito também em músicas, né? Tem uma música do Bon Jovi que tem o nome de Always. Né? A gente vê também alguns produtos aqui no Brasil com esse nome também. Significa sempre. I always read Denison's blog. I always read Denison's blog. Eu sempre leio o blog do Denilson, ou do Denison, aliás, né? Vocês vão entender ali, ó, que esse S, né, em que tá com apóstrofo ali, o S, o nome da pessoa e o S, é quando pertence a alguém. Então já fica aí a dica para vocês, ó. Isso é muito usado aqui no Brasil. Por exemplo, eu vou falar assim, a churrascaria, aliás, o restaurante do Antônio. Eu falaria Antônio's Restaurant. Né? Então é o dono primeiro, coloca o S, vocês veem muito isso nos estabelecimentos aqui no Brasil, e depois eu coloco que ele é dono, né? Por exemplo,
Aqui na nossa cidade tem o lanche do Ayrton, por exemplo, fica Ayrton's Lanches, né? Então essa é a ideia, tá bom? Você se adaptar já com isso que é muito usado. Então eu sempre leio o blog do Denison, é o blog dele. E o segundo, he is always at home in the evening. He is always at home in the evening. Ele está sempre em casa à noitezinha, de tardezinha, tá? Ele está sempre em casa de tardezinha. Ele sempre está em casa. Você pode traduzir aí da melhor maneira possível que você quiser. Legal? Próximo, repeat please. Often. Often. As duas pronúncias sem o T, com o T mudo ali, né? Often, often. Frequentemente, com frequência. A gente já viu lá em cima no início, how often, com que frequência. They are often annoying. They are often annoying. Eles estão frequentemente irritados. Annoying significa irritados, né? Annoy, até o Y ali é irritar, verbo se irritar. E annoying, irritados. Então, they are often annoying. Eles estão sempre, eles estão frequentemente irritados. Legal? Entendido essa frase, você vai vendo aí o contexto de colocar os advérbios de frequência na frase, né? Sempre essa ideia. E o último aqui do nosso material, repeat, sometimes. Sometimes. É muito utilizado, vocês veem muito em músicas, em filmes, quando vocês assistem algo aí que a legenda está em português para vocês, né, ouvem e vão aí assimilando. Significa às vezes, algumas vezes. Também pode ser o nosso de vez em quando, tá bom? Let's go! I sometimes go out with my friends. Eu às vezes go out, sair, né? Saio com meus amigos. Anotem aí no go out, sair. É muito utilizado. Sometimes I go out with my friends. Às vezes eu saio com meus amigos. I go out with my friends sometimes. Eu saio com meus amigos às vezes. Então eu coloquei o sometimes no começo, depois da pessoa, aliás, depois na segunda frase ali, no início da frase e no final da frase, na última sentença ali. Quero explicar para vocês, vocês podem usar em qualquer parte da frase, porém quando você colocar no final, ele é usado de maneira informal, tá? Então, quando você quiser ser informal, você põe aí sempre os advérbios de frequência no final. Não serve somente para sometimes, e sim para todos os advérbios de frequência. Legal, pessoal?